Mas que diabos é Rita, cara? E aí, seus curiosos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 2 da nossa série de Deck Tech. Bora! Mas Henry, como que vai funcionar o Deck Tech? Bom, vamos lá. Primeira parte, o mais clássico, a maior dica que eu dou pra vocês, que é leiam. Leiam as cartas de verdade. Então a gente começa lendo o comandante, seguido de um briefing que nada mais é do que o texto que a gente utiliza para eles nos mesões. A partir disso, eu separo o deck que a gente vai mostrar nas sessões, igual eu faço na ideia do deck building, eu monto da mesma forma, e a gente começa a detalhar sessão por sessão, mostrando aí sim todas as cartas que tem no deck. Então a gente vai passar pelas 100 cartas, comigo explicando ali mais ou menos a ideia do porquê. A partir daí, eu faço uma finalização explicando qual é a sensação de pilotar esse deck, para também tentar ali entender qual tipo de jogador eu acho que esse deck iria fazer mais sentido. E a gente encerra comigo pontuando alguma cena ou algum momento que esse deck teve em algum de nossos mesões. Tudo bem? Fechou? Então bora! E pro nosso segundo episódio do Deck Tech, Queen Kyla. Bora! Então nós temos a Queen Kyla Bin-Kruger. Ela é uma criatura lendária do tipo humano nobre e ela tem a seguinte habilidade. Pago 4 manas genéricas e tapo ela, descarte todos os cards em sua mão e depois compre uma quantidade equivalente de cards. Você pode escolher um card de artefato ou criatura com valor de mana 1 que você descartou dessa forma, depois faça o mesmo para card de artefato ou criatura com valores de mana 2 e 3. Devolva aqueles cards ao campo de batalha, ative somente como feitiço. Então, basicamente, a gente vai ficar refilando a nossa mão, descartando ela e podendo colocar uma criatura ou artefato de custo 1, 2 ou 3 dentre as descartadas no campo. Então a gente cheata a ideia de castar, né? A gente não está castando nada. A gente está colocando em campo com o efeito da Queen Kyla. Bom, então esse é um Boros Control montado para tentar abusar do efeito da Kyla em seu máximo potencial, e não possui nenhuma Instant ou Sorcery e apenas um encantamento, utilizando assim sua habilidade para sempre gerar valor, colocando peças de interação na board enquanto refila a mão. O deck busca ganhar por diversos efeitos que pingam os adversários no ETB de criaturas e artefatos. É um deck de Power Level 7 de 10, está numa média ali de uns R$100 na Liga Magic, tendo a carta mais cara, o Sol Ring. Bom, então a gente vai começar separando o nosso deck nas sessões. Aqui a gente vai ter as seguintes sessões. A gente tem as lentes, os ramps, as proteções, os removals. Eu tenho uma sessão ali que eu vou chamar de Queen Kyla Activation, que são cartas que vão fazer sentido pelo efeito dela, então ou de descarte ou de colocar em campo. A gente tem os stacks e a gente tem as good stuff. Bom, dando início então à nossa primeira sessão, a gente tem as lentes. Aqui eu vou separar ela em 4 partes, né? A gente tem a primeira, que eu vou pontuar algumas lentes não básicas, que são planícies ou deserto, porque a gente tem algum tipo de interação com isso. A gente tem as lentes utilitárias, as de correção de mana e as básicas. Tá? Então, iniciando com as básicas, a gente tem no deck 13 montanhas e 13 planícies. Só simples, o deck ele é bem meio a meio mesmo nas pips, né? Então a gente separa aí o mesmo número para cada uma. Beleza. Land de correção de mana. A gente tem Terramorph Expanse, Involving Wilds, que são as que tutoram, né, as básicas para o campo. A gente tem Command Tower, Path of Ancestry e Furycalm Snarl. De boa? Nas lanes utilitárias, nós temos Mirage Landscape, que é como se fosse um ramp, e Buried Ruins, que é um deck basicamente de criatura e artefato, acaba sendo uma boa opção aí como land. E daí a gente tem as não básicas, que são planícies ou deserto. Então, como planície, a gente tem a Mistveil Plains, e como deserto nós temos 3. O Ramunap Ruins, o Scavenger Grounds, que já é um Grave Hate, e o Arid Archway. Então, mais uma vez, é importante destacar essas, porque a gente tem, nesse caso, ramps, que conseguem buscar ou planície, não importa se é básico ou não, ou deserto para o campo. Próxima seção do nosso deck, nós temos os ramps.
Aqui eu vou separar eles em CMC, a gente só tem CMC 1 ou 2 nesse caso. Então, os de CMC 1, clássico, duplinha nossa, a gente tem Sol Ring e o Wayfarer's Bubble. Bem clássico, é o que eu coloco basicamente em quase todos os nossos decks, né? E como CMC2 a gente tem Everflowing Chalice, que não é bem CMC2, mas normalmente eu vou querer fazer no turno 2 para 2 manas, né? Para gerar uma e eu fazer a Queen Kyla ali no nosso turno 3. Arcane Signet, Talisman of Conviction, Star Compass, Prismatic Lens, Mindstone, Boros Signet. Aí aqui a gente tem em criaturas Pitch Automaton, Loyal Warhound, que vai me tutorar uma planície básica, Knight of the White Orchard, que me vai tutorar uma das planícies, incluindo a não básica, e Saint Scout, que vai me tutorar um dos desertos. E mais uma vez, ele também serve ali, toda vez que eu descartar com o efeito da Queen Kyla um terreno, ele me gera um token. Então ele também tem essa dupla ação nesse deck em específico. Próxima seção do deck, a gente tem as proteções. Aqui, como eu não quero ter Instant ou Sorcery, eu tenho todas em criatura. E eu separaria em CMC, mas aqui eu só tenho de CMC 1. Então são elas: Alseid of Life's Bounty, Benevolent Bodyguard, Dauntless Bodyguard, Resolute Watchdog, Selfless Savior e Zac Fair. Então, mais uma vez, mantendo a ideia do deck de não ter nenhuma Instant ou Sorcerer, para essa cor em proteção, o que faz mais sentido são essas criaturas aí que tem esses efeitos de se sacrificar para proteger a Queen Kyla, que é a engine do nosso deck, né? Próxima seção a gente tem as Removals, que é onde é o ponto forte do deck. Aqui eu vou separar então em 3 partes. A gente tem as Removals específicas de artefato ou encantamento, específica de criatura, ou outras que vai fazer ali ou ambas as coisas, ou tem algum outro tipo de removal. Então, iniciando para as Removals de artefato ou encantamento. A gente tem Cathar Commando, Citizen Crowbar, Dispeller's Capsule, Needle Guard, Plundering Barbarian, Westfold Reader. Para as de criatura, nós temos Banisher Priest, Bound Agent, Mindbearer, Stalking Leonin e Unedified Hovership. E para outras, a gente tem Dusk Rose Reliquary, que vai ser ou artefato ou criatura. E eu não preciso pagar o custo, porque mais uma vez eu não estou castando, né? Eu não preciso pagar esse custo adicional. A gente tem Perilous Snare, Portable Hole, que são essas de não land, né? Skyclave Apparition. E daí de Grave Hate a gente tem Soul Guide Lantern e Stone of Eric. Então o removal é basicamente o ponto forte do deck. Então a gente tem aí uma gama abrangente dentro desses custos 1, 2 e 3 das cores do que a gente pode fazer. Próxima sessão, talvez a mais importante do deck, faz o deck ganhar um jogo. A gente tem aquela sessão do Queen Kyla Activation. Aqui eu vou separar em 2 partes. A gente tem as que trigam em ETB, então quando a Queen Kyla coloca as coisas em campo. E a gente tem as de discard, então triga quando eu descartar a mão pelo efeito da Queen Kyla. Em ETB, a gente tem Arbasmir, Impact Tremors, incluindo que é o único encantamento, então é a única coisa que não puxa pela Queen Kyla mesmo, eu tenho que caçar da mão. Leonin Elder, Mentor of the Meek, Molten Gatekeeper, Reckless Fire Weaver, Rumor Gatherer, Shocking Sharpshooter, Weftstalker Ardent e Weary Roastmaster. Então todos esses vão me dar algum efeito quando as coisas entrarem em campo, né? Próxima parte a gente tem os dos discard. A gente tem Confessor, Flameblade Adept, Magma-Making Artillerist, que na minha visão é a carta mais agro do deck, Mishra Excavation Prodigy e Verônica Dissident Scribe. Então, mais uma vez, aqui são as coisas que vão basicamente acontecer quando eu ativar a Queen Kyla. E aqui já tá também como eu ganho o jogo, então nesse ping, né, que eu faço quando criatura ou artefato entra. E salvo para algumas em específico que exponenciam muito pelo efeito da Queen Kyla, que vão trigar principalmente as de discard. Penúltima sessão, a gente tem as stacks. Então é uma forma do deck conseguir se manter na mesa. Eu brinco que é como se fosse também a interação do deck, né, o que faz ele... basicamente,
é o que faz ele conseguir jogar um power level relativamente ok, né? Então aqui eu vou separar por CMC, não tem muito tipo diferente nas stacks. Então a gente tem Piffin Needle, daí é bem focado em alguma coisa específica da board. A gente tem Dumping Sphere, daí é focado para decks Storm ou decks que vão agro demais em cast. A gente tem Vryn Wingmare, Heidani, God of Worth e Phyrexian Censor, nesses ideias de stacks propriamente dito, né? E a gente tem Elite Spellbinder, que é bem específico, né, de pegar a mão da pessoa, mas de novo é targetando um player, basicamente. E como última seção, a gente tem as Good Stuff. Aqui são coisas que deixam o deck ainda mais broken, principalmente, né? Aqui eu vou separar em CMC também. A gente inicia com CMC1. Eu tenho o Phoenix Dawn, que é um artefato que entra pelo efeito da Queen Kyla, e ele vai me possibilitar ou reanimar uma criatura, ou exilar especificamente um Skeleton, um espírito ou um zombie. Quase nunca isso acontece, né? Eu tô mais pelo Reanimator, e principalmente porque ele reanima a Queen Kyla. Então ele é como se fosse uma pseudo-proteção também nesse deck, né? Também, como costume, a gente tem Peter Parker's Camera. Então é uma carta relativamente nova aí do Homem-Aranha. E basicamente ele me deixa 3 vezes, né, no jogo copiar o efeito da Queen Kyla quando eu usar ela. Então exponencia bastante o jogo. Custo 2 eu tenho Marvin, Murderer's Mimic. Ele entra como se fosse uma segunda Queen Kyla, então é como se eu tivesse 2 no campo. Então mais uma vez eu exponenciando esses efeitos dela, querer fazer múltiplas vezes em um turno, né? E como custo 3 eu tenho Brass Tunnel Grinder, que quando ele entra ele já pode me trigar alguma coisa ali de descarte, caso eu queira, e principalmente arrumar minha mão. Normalmente eu vou descartar terreno, porque eu quero outras coisas que não sejam terreno para quando eu ativar a Queen Kyla na próxima vez, né? Ele também entra com a Queen Kyla. Mas ele tem principalmente ali, porque toda vez que eu faço Descend, que é basicamente eu descartar alguma coisa, então vai acontecer todo turno, ele ganha um marcador e depois de um certo tempo ele vira o Tecutlan, que é o terreno, não sei se fala assim. Que ele, além de então, me rampar, entre aspas, né, eu ganho um terreno, toda vez que eu castar uma permanente com ele, eu dou Discover igual o custo da carta. E daí vocês podem pensar, pô, Henry, mas eu não quero ficar castando, eu quero ficar dando efeito da Queen Kyla pra pôr as coisas pelo efeito dela, porque eu dou draw ao mesmo tempo, né? Mas vai chegar uma hora que eu tenho tanta mana e... Vamos pensar, eu tenho uma mão que eu tenho um de custo 1, de custo 2 e 2 de custo 3. Eu quero castar o de custo 3 da mão e daí colocar os outros pelo efeito da Queen Kyla, né? Então tem vezes sim que eu casto da mão as coisas e acaba sendo uma good stuff. E última carta do deck, aqui do Deck Tech, na minha visão, também a carta mais forte que o deck tem é a Zirda, The Dawnwaker. Então ela... Eu não quis usar ela como companion, né? Não dá pra gente, nesse deck, respeitar o que exige pra ela ser companion. Mas basicamente ela reduz o efeito da Queen Kyla, o custo em 2. Então em vez de custar 4 manas, custa só 2 manas. Isso ajuda bastante o deck. Então é como se fosse um ramp, eu gosto de pensar, né? 4 acaba sendo bem mana intensive o deck, então eu ter a Zirda cedo acaba sendo bem bom. E querendo ou não, a habilidade dela, né, da criatura alvo não pode ser bloqueada, isso entra um pouco de politicagem. Não é um deck que eu tendo a bater muito, por mais que tenha a possibilidade, então eu normalmente não vou usar isso pra mim, mas acaba sendo uma politicagem na mesa, que querendo ou não eu transformar qualquer criatura em bloqueável pode se tornar uma boa peça aí pra barganha, pra alguma coisa. Bom, Henry, mas beleza, viu o deck, quem que você acha que vai curtir, né? Então aquela ideia que, qual tipo de player que eu acho que vai gostar desse deck? Cara, esse é um deck que ele, muitas vezes, ele se torna um pouco monótono, então eu diria que quem vai gostar do deck, ele é aquele player principalmente que tem a intenção de ter um deck um pouco diferente num sentido da build. O que eu quero dizer com isso? O deck ele não inventa roda, né? Ele é um deck, basicamente, ele é um Boros Control que ganha pingando.
e a jogabilidade dele que se torna um pouco única, né? Essa ideia de eu não castar as coisas e eu ficar descartando e pondo do campo faz com que tenha um pouco de diferente, mas vocês podem imaginar que depois ali de uns 2, 3 jogos se cansa um pouco de ficar todo turno eu quero ativar a Queen Kyla, ver o que vem com ela e seguir o jogo. Então, a graça do deck, talvez, venha da parte do deck building dele. Então, se você é aquele player que gosta de poder, às vezes, falar para as pessoas, né? Pô, esse deck aqui eu acho ele muito legal, porque ele tem a sua questão única de qualquer outro deck, talvez, da forma que ele é montado. Então, a gente está falando que esse meu deck em específico, essa lista que eu mostrei para vocês, então, mais uma vez, é um deck que ele não tem nenhuma Instant ou Sorcery, então isso já deixa um pouco diferente, né? É raro decks que, assim, não tem um tipo de carta, esse não tem 2, então não tem nenhuma Instant ou Sorcery. Ele tem só um encantamento, então ele quase beira ali ser só de criatura e artefato, né? E também pelo efeito da Queen Kyla, esse específico que eu montei, ele é específico para tentar abusar o máximo possível de toda vez que eu fazer o efeito dela, eu conseguir um de custo 1, de custo 2 e um de custo 3. Óbvio, eu não consigo garantir isso, mas eu posso fazer isso como? Tentando deixar o mesmo número de quantidade no deck de cada custo. Esse deck em específico, a gente tem 19 cartas de custo 1, 21 cartas de custo 2 e 21 cartas de custo 3. Se a gente tirar o encantamento que não pode entrar pelo efeito da Queen Kyla, que é o Impact Tremors, que custa 2, então fica 19 custo 1, 20 custo 2, 21 custo 3. Então tem esse flavor do deck, né, na parte de deck building. Então eu acho que para esse tipo de player que gosta desse desafio de, pô, eu tenho um deck que ele é super restringido na ideia de como eu monto ele, e mesmo assim ele roda, mesmo assim ele consegue jogar uma mesa, eu acho que é o player que vai gostar desse deck, esse desafio, digamos assim. Ele também tem um pouco dessa ideia para quem gosta de... É um deck super control, é um deck que ele não ganha rápido, então é aquele negócio grindado da mesa mesmo, tem muita coisa na board. Toda vez que entra uma coisa ou eu ativo a Queen Kyla, eu tenho um monte de efeito acontecendo, então tem essa característica. Então, mais uma vez, para aquele nosso clássico player Uga Buga, que eu brinco, que é o mais agressivo, não é um deck interessante. Então eu já puxo que eu acho que não é o tipo de deck que esse player vai gostar, né? Então, se você é um player mais agro, com pouca ação e sim, eu baixo o bicho bato, não é bem esse deck. Eu gosto de fazer coisas gigantescas, não é esse deck. Né? Esse deck é um monte de coisinha, ele é um win, né? Então um monte de custinho 1, 2 e 3 que vai ficar entrando na board toda hora. Tem uma característica legal do deck, que é você normalmente vê muita parte do deck, grande porção do deck, que no Commander nem sempre isso é possível, né? Então a gente monta um deck de uma cópia com 100 cartas, se tirar os terrenos ali eu tenho 60 e poucas cartas, e normalmente eu vou ver ali 15 em um jogo, 20. Esse deck não. Esse deck cava bem o deck, então você vai ver grande parte da sua build na board. Então tem essas características, né? Bom, o corte que eu quis mostrar para vocês desse deck nos nossos mesões, ele se encontra no mesão de número 23, no timing 9 minutos e 13 em específico, e é basicamente um momento de board quando esse deck roda e quando esse deck principalmente toma a dianteira, né? Então vocês podem ver aqui que é uma board que eu tenho basicamente todas as peças do que eu falei. Então, eu tenho a própria Queen Kyla, eu tenho peça de stacks na board parando os outros, eu tenho peça de removal, né, a hora que eu quiser, então eu tomo esse controle da board. Eu tenho diversas peças de ping, peça que vai me dar draw. Então é uma board já, vamos pôr ali um late game, que eu tô conseguindo controlar a board, enquanto todo efeito da Queen Kyla que eu faço acontece muita coisa. Então, digamos, é um ultimate do que esse deck pode fazer. Então, está incluso aí nesse nosso mesão para quem quiser assistir. Fica aí o convite, né? Tá aí no nosso canal. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.